ter a nossa vida aos cuidados de Deus, poder conversar com Deus, poder falar com Ele. Tome seus assentos. Pastor Paulo, obrigado pelo convite. Samuel, meu querido amigo, muito obrigado. Matando as saudades de ver os meus irmãos e colegas da orquestra de oração, conhecendo os irmãos de Delfenas. Deus os abençoe. Olha, nós acabamos de ver um grande exemplo. Músicos saindo, instrumentistas saindo do seu lugar de instrumentista para ser um cantor. Todos nós, músicos, deveríamos fazer o mesmo. Ser instrumentista é ser um cantor com instrumento. E nós, com as nossas vozes, Deus te abençoe. Esse hino maravilhoso, louvei muito ao Senhor, edifica a nossa vida. A primeira palavra que o pastor Paulo, entre as primeiras palavras dele, se referiu a mim, ele disse aqui, esse senhor aqui de cabelinho branco. Depois veio Samuel e falou de novo do cabelinho branco. Então deixa eu falar uma coisa para vocês do cabelo branco. Eu estava no Mato Grosso numa ministração e cheguei um pouquinho antes e me sentei ali na frente e a orquestra estava montando e nós maestros sabemos que sempre o Senhor separa alguém de ajudador, não é? Sempre Deus prepara alguém para nos ajudar na montagem, distribuir a parte lá no arquivo e ter a cópia e xerox aí correndo onde que está a coisa, essas coisas todas. E nesse momento tinha uma jovem, uma moça. E ela montando a estante, assim, a coisa, daqui a pouco ela precisou descer e passou na minha frente. E ela passou na minha frente, parou em mim assim e disse assim, que cabelinho branco, hein, pastor? Aí eu falei assim, por quê? Não, porque é bonito. Seu cabelo branco é bonito. Falei, então tá bom. Só isso, né? Tá bom. Passou. Eu tinha preparado uma palavra naquela noite. E na hora que me deram a oportunidade, quando abri a palavra do Senhor, me veio a pergunta do seu cabelinho branco. E o Senhor disse assim, conte para eles do seu cabelinho branco. E falou comigo e me toquei por aquilo. Então eu simplesmente disse à igreja, dos meus cabelos pretos, de menino, até os meus cabelos brancos, hoje, a mão do Senhor esteve sobre a minha vida. E assim vai estar sobre a tua vida. Nada, nenhum momento da sua vida, nenhum fio de cabelo que possa cair, Deus estará ausente, porque o Senhor cuida de nós toda a nossa vida. E é por isso que estamos aqui nessa noite. É porque o Senhor cuida da nossa vida. É porque o Senhor te conhece. Porque o Senhor sabe o lugar que você ocupa na casa dele. Deus sabe a maneira com que chegou nas tuas mãos esse instrumento. O que foi que moveu você a se interessar por um instrumento? Que coisa. O nosso querido trompista fez a referência e fazia muito. Olha, eu não sei se realmente eu já tinha pensado a respeito do texto do dinheiro, da nota. Querido, eu já anotei. Olha só, tem uma coisa de anotar.
Anote. Escreva. Não deixe se apagar tudo aquilo que você ouve. Anote. Porque o Senhor pode voltar e manifestar-se na sua vida depois dessa anotação. Quando chegar lá na sua casa, você terá anotado. O inimigo não pode tirar da tua mente, fazer esquecer. Por isso que nós usamos lápis na nossa partitura. Por isso que na nossa estante, na nossa caixa de instrumento, tem que ter lápis e borracha. Para que a nossa partitura possa ser anotado. Piano, pianíssimo, crescendo, diminuindo. Anote para que você possa executar bem. E na nossa vida, igreja, anote para que você possa usufruir novamente daquela alegria que você recebeu quando foi ministrado algo de especial na tua vida. É bênção demais. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Que esse mundo, que essas pessoas que nós conhecemos no nosso país, tem feito com o dinheiro do país, do povo, possa um dia olhar para essa nota e o Espírito Santo tocar nele e dizer assim: louve a Deus, foi por essa maneira, por essa nota, por esse comércio, por esse dinheiro que eu tenho sustentado vidas. Que aquelas pessoas possam olhar para Deus, seja louvado, e serem tocados pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe por essa lembrança. Como chama o menino da trompa? Eliezer. Eu sempre, antes de compartilhar algumas coisas com vocês, eu gostaria de, talvez vocês conheçam essa pequena melodia. Há um doce Espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Já podemos todos perceber a presença de Jesus, o Salvador. Doce presença santa, vem sobre nós, enchendo-nos com seu poder. Te adoraremos por sua presença aqui, e que renovará os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Oh, como é bom tocar, como é bom falar com o Senhor, com a nossa voz, com o nosso instrumento. O instrumento foi colocado na nossa mão, não é para tocar notas, é pelo meio das notas nós falarmos a respeito de Deus. É por meio das notas nós darmos testemunho do que o Deus fez por nós. Hoje, já foi falado aqui hoje. É o que diz o Salmo 148, que é o tema. Louve, 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 louve. E no 149, no versículo 6 diz assim: estejam nos teus lábios os altos louvores de Deus, e em tuas mãos a espada de 2 fios. Cadê a sua batura?
Cadê a batuta? Cadê a batuta do mais? Sem isto, nada seremos. 10 anos. Essa data não é um evento. Dez anos não é um evento que nós estamos comemorando. É um processo, agradecendo pelo tempo que Deus tem vos guardado na presença dEle. Não é hoje o dia, é dizer, Senhor, é o Mário, né? É o primeiro, o mais antigo o Márcio, cadê o Márcio? Estava ali, foi o que nos leu a palavra hoje. Ele é um dos mais antigos, ele já tem quantos, desde o início da orquestra. Pergunte a ele o que é que aconteceu nesses 10 anos. Quantas pessoas entraram e quantas pessoas foram embora? Quantas pessoas dessas não tinham nascido? Já tinham, certamente tinham, né? Porque ali tem mais do que 10 anos. Mas eram crianças, jovens. Que espírito é esse? Que bênção é essa que cuidou para que em 10 anos nós estivéssemos aqui celebrando mais uma festa, mais um período, processo de Deus na nossa vida. Processo de Deus na nossa vida. E isso só pode chegar a nós, como chega dos nossos lábios, os cantores. Nós, como estamos aflitos, como estamos necessitados, o que é que nós fazemos? Nós que conhecemos o Senhor e adoramos louvá-lo. Nós cantamos. Na tristeza, na alegria, nós cantamos e Deus se manifesta. Coisas maravilhosas. Então nós falamos com Deus. Eu sempre dou aos meus alunos, aqueles que estamos lá, do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Esse é o caminho. Em qualquer clave, em qualquer tessitura. Do, ré, mi, fá, sol, lá, si, do. Depois que eu aprendi o tom e o semitom dessa escalinha, eu peço para eles: é o Senhor meu Salvador, te louvarei. É assim, falamos com Deus. Anota, Deus nos deu esse dom, Deus nos deu essa arte para falar dEle, para falar sobre Ele e para falar o que Ele pode fazer em nossas vidas. Olha só que interessante. Alguém escreveu assim: o que é música? E olha o que ele escreveu a respeito. Foi um filósofo. Ele escreveu assim: música é o arado divino que prepara o solo do coração para a semente do Evangelho. Eu vou repetir. Música é o arado divino que prepara o solo do coração para a semente do Evangelho. Se nós nos santificarmos, como está escrito aqui, como é que eles venceram? Se nós nos dedicarmos, se nós tivermos a nossa vida, tivermos em nossa vida a consciência de que eu falo com Deus com o meu instrumento. O Senhor disse assim: fale comigo com aquilo que eu dei em tuas mãos. Não é para ficar tocando nota, como usar o termo de quebramos tudo. Olha que a gente ouve por aí, foi demais, quebramos tudo. E eu ouço isso, já ouvi isso na casa do Senhor. Não é lá fora, não. Quando o Senhor nos deu um instrumento, com o seu devido timbre, uns falam agudos, outros falam médios, outros falam graves,
Os tambores, está escrito aqui, querido. Não é tum, tum, tum. É louvarei, te louvo, quero mais, te. É assim, é a bênção. Glória a Deus, a bateria está ali, ó, bênção. Fala com Deus com um monte de tambores. Mas precisamos falar com Deus. É por isso que o Senhor tem nos sustentado. Eu aprendi música na igreja. Meu pai foi militar. Meu pai veio do interior aprendendo música. Era trombonista, aprendeu lá em Bocaina. E depois veio para a polícia, depois foi para a aeronáutica, se aposentou como maestro da banda da aeronáutica. E a intenção dele era falar para os 2 filhos dele: vão aprender música. Foi com música que o Senhor os sustentou. E eu aprendi música na igreja. Mas o meu pai cobrava muito. E ele dizia assim para mim: estude, hein? Estude, porque quando eu chegar eu quero ouvir. E ele deixava algumas melodias de hinos, algumas coisas fáceis, para eu ficar praticando. E ele percebia que quem é músico sabe quando alguém estuda, quando não estuda. Quando pegou no instrumento, quando não pegou no instrumento. O pastor, o Senhor sabe quando você manuseou a palavra dele ou não manuseou a palavra dele. O Senhor sabe se a palavra que ele deu foi manuseada. Então, quando ele fala assim, ó, esteja nas tuas mãos a espada, isso daqui vai te defender. Aqui está o nosso tratado de música, aqui está harmonia, contraponto, fuga, está tudo aqui, ó. Abençoado, ungida por Deus. Quando nós cantamos lá no tanque, glória, glória, aleluia, glória. A vizinha está ouvindo. E o Espírito de Deus vai chegar ali no vizinho e vai dizer: Dona Maria, que música é essa? O que é isso que você está cantando? E falar: isso é a palavra do nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. E Deus pode fazer milagres muito grandes. Quando os nossos lábios estão separados para as coisas de Deus. O arado divino que prepara o solo do coração para a semente do Evangelho. Raramente, eu estou falando isso porque eu tive minha vida toda, desde menininho que eu aprendi, e meu pai me colocou para estudar música na igreja, aí deixa eu voltar aquilo lá para fazer. Eu preciso contar uma coisinha antes, pastor, eu vou parar. Era meu aniversário e vieram me dar um presente. Uma coisa é ter presente ali atrás, outra é você receber presente de alguém. Alguém fala aqui: olha, eu trouxe esse presente para você. E aconteceu isso comigo. Um pastor, meu amigo, falou: Massambani, vem cá, eu trouxe um presente para você. Ô pastor, muito obrigado. Quando eu olhei para a mão dele, eu vi que era um pacotinho, uma literatura. Falei: Ele falou assim: eu estou lhe dando o presente dos presentes. Eu estou lhe dando o presente do presente. Porém, o que eu escrevi na contracapa deste presente pode ser o teu tesouro eterno. Eu estou lhe dando o presente dos presentes. É impossível imaginar um adorador de Deus que não manuseia a palavra do Senhor, que não ouve a voz do Senhor, que não possa dizer: Senhor, é em Ti que eu confio, a minha esperança está na Tua promessa, Senhor. Se isso não acontece, é impossível chegar aqui no altar do Senhor e apresentar o Teu louvor. Nem pega no instrumento para estudar. Deixa o instrumento embaixo do banco na igreja. Deixa o instrumento embaixo do banco. E ele disse assim para mim: preste atenção no que eu escrevi para você. E eu logo imaginei
Qual foi o presente? Vocês sabem qual é o presente que ele estava me dando? A palavra do Senhor. E aí ele disse assim para mim: abra, Massambani, abra. E eu abri aquele presente, aquela Bíblia. Não é esta, é uma outra versão. E ele escreve assim para mim: irmãos, guardem isso no teu coração. Guardem isso. Para ser músico, precisa guardar isso no teu coração. E ele escreveu assim: Gilberto, meu amigo e meu irmão, mexa com ela, que ela vai mexer com você. É por isso que esses cabelos brancos continuam, porque o Senhor tem nos guardado, porque o Senhor tem tido cuidado da nossa vida. Quantos milagres vividos. E eu estou dizendo, Márcio, quantas coisas você não viu acontecer nesse processo de Deus protegendo a casa dele, protegendo os pastores, dando graça, dando palavra e persistindo no trabalho, de joelhos na presença do Senhor. O nosso segredo é de joelhos na presença do Senhor. A arte não substitui a consagração. O teu dom não é maior do que a consagração. Assim os profetas desciam para o arraial profetizando. E você tem que profetizar caminhando, andando, andando, lá no teu trabalho, lá os seus amigos, o seu comportamento, você vindo para a igreja com o seu instrumento e Deus chegar e começar a dizer: está vendo? Vai para a igreja falar com Deus. E essas são as manifestações que o Senhor tem. Infelizmente, relógio é nosso inimigo. Porque não dá para falar das coisas de Deus. Não tem como deixar de falar. A definição mais popular da arte de música é a arte de expressar por intermédio dos sons, não é? O quê? Os sentimentos da alma. Do, ré, mi, ré, do, é meu Salvador, eu te louvarei. Olha, querido, que coisa linda. Nota longa, embocadura. Não adianta que... Não, nem ele ouve. Ele quer ouvir devagarzinho. Ele quer ouvir tom, semitom, tudo. As escalas, os processos, o caminho. Eu estou falando isso, igreja, porque como se trata da festividade, celebração da orquestra, eu estou falando em relação à música, mas é exatamente a mesma coisa para nós, que não somos musicistas. Cantar os louvores para Deus, viver uma vida de alegria, de comunhão, se expressando com o teu cântico, é a maior riqueza que Deus nos deu. Por isso que ele fala em todos os salmos: louve, louve, louve. Eu quero ler para a nossa meditação o que está escrito em Crônicas 5. Segunda Crônicas. E a partir do versículo 11 até o 14. Olha só, assim começa. Na arca, eles estão, olha. A arca é levada para o santuário do templo. É nesse contexto aqui. Aí ele diz assim, olha. Na arca não havia senão somente as 2 tábuas que Moisés tinha posto junto a Horebe, quando o Senhor fez concerto com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. As tábuas, as leis, a teoria. Todos nós sabemos que sem teoria eu não toco. Eu não tenho consciência
Sem teoria, eu faço e não sei o que fiz. Eu preciso das leis. Eu preciso dos ensinamentos de Deus. E aqui, só tinha lá as leis, a teoria. O que fazer? O que Deus determinou? O que é que eu tenho que fazer? E ele continua. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que se acharam se santificaram, sem guardarem as suas turmas. E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes, com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos músicos para bendizer ao Senhor, porque Ele era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Olha como é importante, como é santo, como é puro, como agrada a Deus. Você tocar com a alma, você tocar as notas simplesmente estão ali nos direcionando, mas o nosso coração tem que estar na mensagem que essas notas musicais estão transmitindo. Sem você pensar, meditar, refletir nas notas que você toca, você simplesmente está no palco, você não está no altar. Se você só executar notas, você não está no altar. Mas se você executar por meio dessas notas, tudo aquilo que foi tocado, que foi cantado, qual é a mensagem que tem nesta obra? Por isso que nós temos que analisar os hinos que nós tocamos. Que mensagem é essa que vem nas músicas que nós fazemos? Pense. E aqui ele diz assim, olha, tudo isso que estava falando, a primeira coisa que se refere, todos. Todos. Não é para alguns, são todos. Não importa ser o primeiro, por ser o espala da orquestra, ou ser o último músico lá da percussão que toca o seu triângulo. Para Deus, não tem posição. Se um tem capacidade de tocar 10 notas e o outro tem a capacidade de tocar uma, se esse único fizer com o coração, vai receber tanto quanto. É por isso que o Senhor se agrada daquilo que nós fazemos. É por isso que nós temos que ser ajudador um do outro. Ajudar aqueles que estão iniciando, mas ajudá-los a dizer assim, louve ao Senhor, fale com Ele. O que é que na tua parte está escrito? O que essas notas estão dizendo? Nós pegamos só o nosso instrumento, ou é na escola, ou é lá na hora da igreja, mas lá no nosso altar, poucos pegam. É lá no nosso altar. Quantas coisas, minha esposa está aqui. Quantas vezes Deus supriu as nossas necessidades, quando eu pegava o meu instrumento, colocava na nossa cama e falava, Senhor, Tu nos desses esse para o nosso sustento. Olha a dificuldade, Senhor, ajuda-nos.
Na manhã seguinte, o Senhor já estava me provendo gravação, está levando para estúdio e trazendo os recursos na nossa mão, assim, pequenos e grandes recursos. E grandes recursos desde a nossa casa. Senhor, e agora? É a única coisa que eu tenho, é isso que o Senhor me deu. Mas aonde? De joelhos no altar do Senhor e dizendo: Senhor, foi por meio desse Senhor que o Senhor tem edificado a minha vida. Então, querido, fazer 10 anos, pertencer a esse conjunto que está comemorando 10 anos. Pense que por 10 anos lá atrás, quantas lutas, quantos choros, quanto o Senhor tem misericórdia, ajuda a gente. Senhor, não deixe essa minha palavra chegar no coração daquele músico de como o inimigo está querendo. Não é assim, maestro? Nós temos responsabilidade quando nós ministramos e cobramos os nossos músicos, porque cobrar é a ordem de Deus. O Senhor diz assim: ofereça o teu melhor. O teu melhor, estudar, ler a palavra de Deus, dar a palavra de Deus todos os dias nas nossas mãos. Assim é o instrumento na nossa mão, a cada dia, para que o Senhor possa manifestar e o Senhor venha com unção dos céus. Olha, eu vou contar uma coisinha que aconteceu com vocês rapidamente. Tem muitos jovens e saber o que Deus pode fazer, pais, vocês que têm crianças, orem a Deus, falem com Deus a respeito dessas coisas, para que essas crianças venham e tenham algo especial para fazer na casa dele enquanto cresce, enquanto caminha nessa vida. O sonho do meu pai era eu aprender música, e o princípio dele era assim: ouvir, queridos. Olha só, ouvir é fundamental para a nossa vida, tanto espiritual como física. Ouvir o conselho do pai, ouvir o conselho da mãe, ouvir o que o Espírito Santo de Deus fala, ouvir o naipe, ouvir você. Primeiro é você, ouvir você, depois ouvir o colega do naipe, da estante, depois ouvir o naipe, depois ouvir a orquestra, depois um todo. Ouvir, tem que ouvir. Quem toca forte demais perde toda essa beleza. Tocar forte demais é só quando é solicitado. E o desejo do meu pai era que ele percebeu que eu tinha uma vocação para música. Então tinha um radinho lá. Hoje é chique, né? Hoje tem internet. Hoje eu entro em Berlim, na Filarmônica de Berlim, e fico ouvindo. Olha o naipe de violoncelo, meu Deus. Olha o arco, olha aquela coisa toda. Olha que som, meu Deus. Ouvir, tem que ouvir. Se vocês não ouvirem, querido, se não ouvir a ministração, se não ouvir, não vai acontecer nada. E temos que ouvir. Aí o radinho lá era ruim, e tinha um programa na Gazeta, e ele falou assim: escuta, os metais, olha as cordas, olha o violoncelo. E eu acabei gostando pelo violoncelo. Meu pai fez um sacrifício tremendo. Um dia ele chega com um instrumento em casa: filho, olha o que eu comprei para você, um violoncelo. Falei: meu Deus. Mas meu pai não sabia, meu pai era trombonista. Tem uma relação muito grande entre trombone e cello, mesma clave, tessitura semelhante, maravilha. É um trombocello, cellobone. Muito semelhante. E aí o meu pai falou assim: filho, vamos aprender. E já preocupado em conseguir um professor de verdade do instrumento para mim. Essa coisa de ser pedreiro e ensinar violino é problema. Ele pode ser um exímio pedreiro, mas pode ter ideia do que é violino. Assim como o violinista vai fazer um muro para ver se sai. E aí o meu pai preocupado, e aí no início ele pegava o trombone, ele afinava, ele soube lá, ré, sol, do, tá lá, e aí ele pegava lá, lá, e ele, lá, ré, sol, tá?
assim vai. Aí ele falando, e ele orando para Deus: filhão, eu vou conseguir um professor para você. Eu vou conseguir um professor para você. Eu estou falando isso sobre ouvir. Essa história que eu estou contando para você é sobre saber ouvir. E ele diz assim para mim: eu vou. Meu pai era trombonista, mas conhecia muita gente do Teatro Municipal. E ele tinha amigos, porque antes de ser crente, ele foi músico popular, ele tocava esses bailes, essas coisas, ele tocava com músicos bons. Ele se tornou um bom trombonista. Eu ouvi trombone e estava aqui matando as saudades, querido. Cadê o Samuel? Eu vi isso a vida toda, querido. Lá em casa é trombone e cello. Eu também estudei sério trombone, você acredita nisso? Trombone e cello. Tanto que eu gosto disso. Ele falou assim: eu consegui um professor para você. Falei: mesmo, pai? Foi. Ele foi no teatro, procurou um professor, e o professor disse assim: alguém falou assim, procura o professor Bevilacqua, ele mora inclusive lá no Ipiranga, lá perto da sua casa. Procure ele lá, é um professor italiano, seu filho vai adorar. Ele coleciona instrumentos, é um negócio. Esse Bevilacqua é incrível. Meu pai falou: nós vamos lá. Filho, hoje nós vamos no professor. E meu pai levou. Quando chegou, marcou lá com o professor e fui para a aula. A primeira aula. Pois não, muito bem. Gilberto, filha, eu comprei um violoncelo para ele, eu queria que o senhor visse, pudesse ajudá-lo. Sim, pode entrar, entra. Aí entrei na casa dele, professor Paulo. O homem tinha violoncelos pendurados na parede, violoncelos de autor, um negócio fascinante. E eu olhei tudo aquilo e falei: meu Deus, que loucura, que coisa linda. O professor diz assim para mim: tira a capinha do seu violoncelo. E eu tirei a capa do violoncelo. Eu falei: professor, meu pai disse para ele: olha, ele não estuda, ele não conhece, nunca teve um professor. E eu que de vez em quando falava para ele umas notinhas aqui, para ele afinar, eu ajudava a afinar o violoncelo dele, eu ajudo a afinar o violoncelo dele. Tá bom, toca aí. Professor, meio seco. Quando eu sentei, que eu peguei o violoncelo e coloquei e passei o arco, o professor disse assim: pode parar. Eu não dou aula para o seu filho, ele não serve para isso. Que voz é essa? Imagine um pai crente, alegre da vida de ter conseguido um professor para que o filho aprendesse para louvar. Já era convertido, meu pai já era convertido, nós estamos na igreja. Eu já tocava caixinha, bumbo, caixinha, saxgênese. Cheguei no bombardino, eu estava ouvindo o bombardino ali. Olha só, na igreja. E aí o sonho do meu pai era eu tocar o violoncelo. E aí o professor disse assim: pode guardar, eu não dou aula para o seu filho não. Ele não serve para isso. Imagine um pai, temente a Deus, orando para Deus, ouvir isso de um professor, de um violoncelista. Eu saí de lá e falei: está vendo, paizão? Pai, não dá. Não, filho, isso não vem de Deus. Essa voz não é de Deus, filho. Não ouça essa voz. Disse: essa voz não é de Deus. Nós vamos buscar. Deus vai cuidar disso. Falei: pai, mas agora não, filho, vamos. E passaram-se meses. E o meu pai ali querendo me convencer: estuda, filho, pega, filho, pega um pouquinho. Aí que eu quero contar para vocês que ele mandava eu estudar, e aí eu pegava, porque ele era um sargento da aeronáutica. Meu pai, além de tudo, sargento. Imagine eu dizer para ele que eu não ia estudar. Aí ele estava chegando em casa e eu pegava o instrumento. E aí chegava em casa e dizia assim: e aí, Beto? Ele me chamava de Beto. Estudou? Minha mãe falou: Minha mãe falava: Ele sabia que eu não tinha estudado. Passou por tempo. Um dia, querido, ele deixou um hino, uma melodia para eu tocar. E de repente, quando eu fui na estante tocar, aquela melodia saiu. E quando aquela melodia saiu, ela entrou no meu coração.
aquela melodia, aquele hino, aquela frase que ele tocava, que ele deixou para eu tocar. Fá, 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 aquilo entrou no meu coração. Eu falei, Jesus, Senhor. E aí eu comecei a estudar sem ele mandar. Quando o Espírito Santo toca em nós, nós começamos a buscá-lo sem ele mandar. Nós começamos a tocar sem ele mandar. A minha vida toda no Teatro Municipal de São Paulo foi chegar cedo. Até hoje eu sou um aposentado do Teatro Municipal de São Paulo. Até hoje, quando encontro os amigos, eles dizem assim: mas Sambani, faz falta aqueles teus hinos que você ficava tocando antes dos ensaios. Faz falta. E vidas, serventes do teatro, trabalhadores do teatro, quando eu chegava lá no meu cantinho, procurava um cantinho para aquecer, eu não ficava só aquecendo com escalas, eu fazia escalas, fazia os meus exercícios e começava a tocar hinos. Você quer crescer no teu instrumento? Toque hinos. Pegue a sua harpa, abra do número 1 e toque até o final. Você vai ver como você vai evoluir espiritualmente e tecnicamente. E aí Deus falou comigo, aquela foi coisa, e o meu pai continuando orando, e o meu pai correndo atrás de professor, e encontrou a ProArte. ProArte era uma escola de música daquela época, estou falando para vocês, de 64, 63, 64, 1960 e poucos. E aí ele descobriu que em Teresópolis, no Rio de Janeiro, haveria um seminário de música com os melhores violoncelistas do país. E que as classes eram para iniciantes e para concertistas. Ele foi lá e conseguiu uma vaga para eu fazer o curso. E me convenceu, eu falei, não pai, por favor pai, eu vou tocar de novo para um professor desse. Imagina, filho, Deus vai cuidar disso, filho. E lá fui eu, querido. E lá fui eu. E quando eu chego, que entro na classe, o professor de violoncelo era se vocês procurarem, Iberê Gomes Grosso era o professor de todos os violoncelistas famosos que tinham no Rio de Janeiro, no Brasil. Esse homem era o professor deles. E esse homem estava na sala dos iniciantes, daqueles que não tocavam. É ali. Você ia receber informação daquele homem. E eu ali assustado, pedindo, Jesus, meu Deus, e agora? Aí ouvi um, ouvi outro, e disse assim, Gilberto, você? Muito bem, vem cá, pode tirar, tira o seu instrumento, toca para mim. Queridos, que voz é essa? Que voz! Como nós precisamos ter a nossa vida consagrada na presença do Senhor para poder ouvir a voz. E o Senhor não te abandona. O Senhor cuida de você como e onde você estiver. E quando eu peguei o meu instrumento, porque eu peguei o arco, que eu fui tocar, que eu comecei a tocar, ele disse a mesma coisa, pare. Falei, Jesus querido, só que ele me abraçou e disse assim, Deus te deu esta mão para o violoncelo. Olha que voz é essa? E ele não usou nada, ele disse assim, Deus, a primeira palavra, queridos, que ele usou para mim, é dizer assim, Deus te deu essa mão para o violoncelo. Amém? Você pode dizer amém? Deus cuida de você, querido. Toque os seus instrumentos, louve a Deus, busca o Senhor, expresse os sentimentos da tua alma. Se tem necessidade, ore, toque, fala com Ele, use o seu instrumento, use tua voz, igreja. Use a tua voz.
Use a tua voz, cante louvores a Deus, expresse o sentimento da tua alma para Deus, com a sua voz, com o seu instrumento. E deixa só rapidinho. E eles dizem assim: se santificaram. Não tem jeito, não tem jeito. Se nós não buscarmos a Deus, se a gente não buscar, vocês sabem, olha, querido, olha o perigo nosso. O grande perigo, e eu termino aqui, pastor Paulo, para dizer assim: olha o perigo nosso se nós não estivermos na presença do Senhor. Nós vivemos num mundo perigoso, nós vivemos em companhias de pessoas tremendas, perigosas, nós corremos o risco a cada dia, mas olha o presente de Deus onde nós estamos hoje. Olha onde nós estamos hoje. Na presença do Senhor, agradecendo porque Ele tem abençoado este grupo, tem abençoado a Alfenas. Ele sabe quem você é, Ele sabe o teu nome, Ele sabe o que você faz, o que você precisa, o que nós necessitamos, o Senhor conhece. E que diz para nós o Salmo, todo mundo conhece, não é verdade? Bem-aventurado, como que é? O que diz o Salmo 1 para nós? Sabemos decorar isso, não sabemos? Olha o que um escritor americano escreveu. Olha o que um escritor americano escreveu. Na linguagem de hoje, para que a gente entenda e tenha sentido isso, como isso é importante, porque o Senhor disse assim: se santificaram. Ele diz assim: cantaram, viveram uniformemente, em uníssono. Oh, como é difícil, pastor Paulo, tocar em uníssono é muito mais difícil. Uníssono, todos na mesma voz, a soma, a mistura dos timbres, tornar-se um só. É assim que espiritualmente Deus se agrada de nós, quando nós tocamos uniformemente, quando nós vivemos uniformemente com Ele, em uníssono, fazendo a vontade dEle. Depois ele diz assim: e quando isso acontece, o Senhor se manifesta. Foi quando eles, os levitas, cantaram e tocaram o Senhor e venceu. As vitórias vieram por Deus por aqueles que executavam os instrumentos. Quantos testemunhos nós temos? Mesmo aqui em Crônicas, nós encontramos lá no capítulo 22 em diante, o que foi as vitórias do Senhor. Vai à frente louvar. O Senhor irá lutar por você. E aí, olha o que este escritor escreveu. Como Deus deve gostar de você. Olha o que ele escreveu. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os ímpios. Ele diz assim: como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Olha como nós somos especiais, querido. Vê se você é um desses. Vê se nós estamos enquadrados nisso. Como Deus deve gostar de você. Você não aparece no bar do pecado. Você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados. Pelo contrário, você vibra com a palavra de Deus. Você come, você rumina as escrituras dia e noite. Você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos a cada mês, que nunca perde suas folhas e está sempre florescendo. Você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento. Sem defesa nos tribunais, nós temos aquele que nos defende. Qual é a tua causa hoje? Qual é a tua necessidade? Qual é a aflição? Hoje nós vimos ouvindo aqui uma ministração enquanto viajávamos. Nós tivemos de São Paulo aqui, eu gastei 3 horas e meia. E nesse período eu ouvi uma ministração do pastor Hernandes. E ele diz assim, paz. Como que é, Dele? Como que é? Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Só para ler para vocês o que é que como é importante meditar naquilo que o Senhor tem por nós. Paz não é sinal de ausência de tempestade.
Paz não é sinal de ausência de tempestade. Paz não é sinal de você ter domínio da dificuldade que você está encontrando. Ele diz assim: paz é a certeza de que Deus está no controle. Glória a Deus. Para que possamos ter paz, para que possamos viver em alegria, mesmo nas dificuldades, mesmo nas dificuldades que temos para estudar. O Senhor diz assim: me louve, me louve, me louve, eu te ajudo, eu te ajudo. Eu tenho, não há tempo, mas um dia eu dou testemunhos dos milagres que Deus fez para eu louvar obedecendo a Ele. Ele abre portas. O Senhor faz milagres na nossa vida quando nós louvamos o Senhor. E aí Ele diz assim: o Eterno traça o caminho que você escolhe. O nosso Deus vai traçar o caminho que você escolhe. Mas o caminho que aqueles que não têm Deus, escolhe, é uma pista escorregadia. Então que essa data de 10 anos possa ser contínua na nossa vida. Que esse processo que nós estamos fazendo história. Nós todos estamos fazendo história. O que Deus aconteceu comigo na minha vida, do meu cabelinho preto ao meu cabelinho branco, muitas coisas aconteceram. E se hoje nós somos vitoriosos no Senhor, e se hoje nós estamos na presença do Senhor, é porque nós louvamos a Deus. Amém? Que Deus possa enriquecê-los da sua presença, que o Espírito de Deus nunca falte. E hoje assim, olha, eu escrevi umas coisas aqui para vocês, olha. Dia de agradecer. Obrigado, Senhor, pela sua presença, por me trazer junto aos seus para compartilhar essa salvação maravilhosa, por me ouvir, pelo Espírito Santo que cuida de mim. Obrigado, Senhor. Pai, hoje também é dia de pedir perdão, por não dar mais de mim a Ti. Hoje é dia de pedir perdão e dia de dizer assim: quero mais de Ti, quero Tua presença, venha encher-me do Teu Espírito. Amém.